Esse daqui, o cursor toda hora some, no dele não. Acho que eu tô... Tá certo. Bom, gente, para o pessoal lá, eles foram prejudicados na última aula, daí eu dei uma revisão para eles. Vocês estão mais adiantados, mas o Toninho falou que tem alguns colegas aí que está meio atrasado, acho que faltaram a aula passada. Como que vocês estão? Vocês querem que eu avance? Querem que eu faça uma revisão? Como que está percutindo aí, Maurício? Ué, então, professor, isso daí é legal o pessoal dar um aval, porque eu não chegou esse feedback para mim, não. Se eles preferirem uma revisão, seria bacana. É, Preferimos revisão também. é. Então, eu vou dar essa revisão aí. Tá? Sim, vamos. Eu tô com muita dor de garganta. A hora que eu não aguentar, vou dar vou pedir aí para parar, tá? Mas eu vou até onde Beleza. aguentar. Então, eu vou dar uma revisão aí e então põe para gravar aí que eu vou começar. Então, boa noite aí a todos aí. Então, vamos começar com a aula de fenômenos de transporte, né? Hoje é uma revisão. Opa, tem mais gente aqui entrando. Então, para deixar bem claro para vocês, mais gente entrando. A nossa disciplina aqui é acumulativa. Está atrapalhando aqui a visão. A nossa disciplina é acumulativa. Então, vocês vão usar a mesma apostila, tanto no terceiro semestre como no quarto semestre. No primeiro semestre, nós vamos estudar o capítulo 1, que é a introdução e definição da propriedade dos fluidos, e o capítulo 2, que é a estática dos fluidos, fluido parado. E vai ser cobrado de vocês capítulo 1 e capítulo 2. É acumulativo. Na segunda provinha também vai cair capítulo 2. Quando vocês estiverem no quarto semestre, também é acumulativo. Na primeira prova vai cair capítulo 1, 2 e o 3, que vai ser novidade. Daí na última prova vai ser capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, tudo acumulativo. Tá? Então, já se preparem que o semestre que vem vai cair exercício do capítulo 1 também. Tem mais gente entrando aqui. Gustavo Maia. Eu acho Matheus. que vai ter mais, professor, porque a gente que trocou o link. Aí o Vitor já enviou, obrigado. Beleza? Todo mundo tá aí, né? Tem mais gente. Espera um pouquinho, então. Deixa mais dois. Bom, tem 20 participantes. Acho que encheu a classe, né? Bom, então vamos começar com introdução, definição e propriedade dos fluidos. Eu já apresentei para vocês, né, que a matéria ela se encontra em 4 estados. O sólido, que no caso é uma substância que já tem um formato definido. Depois vamos ter os fluidos, né, líquido e gás. E por último vamos ter o plasma, o quarto estado da matéria. Então, o que é fluido? Fluido é uma substância que não tem uma forma definida, né? O fluido ele pode ser líquido ou gás. O gás ele sempre vai ocupar todo o espaço do invólucro. E, no caso do líquido, a diferença dele é que ele vai ter uma superfície lisa, livre, né? Vai ter o nível d'água. Esse símbolozinho aqui, ó, do Harry Potter,
é o símbolo do nível d'água, do nível do líquido. Então, o líquido apresenta uma superfície livre e os gases se distinguem dos líquidos porque eles ocupam todo o recipiente. Os conceitos fundamentais de definição do fluido. Então, se o problema fosse reconhecer os fluidos, bastaria a definição sólido, líquido, gás. Só que vai um pouco mais além. A definição apresentada seria o seguinte: é um pouco mais complexa. E, para isso, vamos estudar a mecânica dos fluidos por meio da experiência das duas placas. Vocês já estão fazendo resistência dos materiais? Estão fazendo? Sim. Então, na resistência dos materiais, vocês estudaram deformação elástica e deformação plástica. A deformação elástica, ela acaba voltando do jeito que era inicialmente. A plástica, não. A deformação plástica, se for metal, ele vai ficar amassado, vai ficar esticado e não volta mais. Bom, o líquido, ele tem um pouco de deformação elástica. Então, mas a hora que você rompe a tensão do cisalhamento, aí ele não volta mais na forma inicial. Você vai perceber deformação elástica quando a gente está brincando com o orvalho numa folha. Então, você vai ter a folha, o orvalho e o outro dedo. Então, você consegue mexer um pouquinho. Mas se você aumentar a força, a gota explode, desmancha. Essa experiência de duas placas é assim, ó. Opa. A experiência de duas placas, o que você tem? Você tem uma superfície sólida, você tem uma placa flutuante e entre a placa e a superfície você tem um fluido. Professor, o senhor tá com a apresentação aberta? Vocês não estão enxergando? Hã? Não, tá só no computador, na área de trabalho, assim. Peraí. Achei que o senhor não tinha colocado ainda, aí não falei. Não, eu coloquei. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Está enxergando agora? Agora sim. Ah, então, volta no começo. Pensei que vocês estavam acompanhando desde o começo. Essas daqui são as imagens aí, explicando lá o que é líquido, gás e sólido, né? Depois comecei a falar da experiência das duas placas. E aqui está a experiência das duas placas. Uma superfície sólida, um fluido e outra chapa móvel por cima. Eu falei que vocês aprenderam aí, estão aprendendo resistência dos materiais. Aqui nada mais é que resistência de materiais, só que para fluidos, tá? E acaba tendo um comportamento um pouco diferente um do outro. Então, a definição de fluido, qual que é? Fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetido a uma força tangencial constante. Em outras palavras, fluido é uma substância que, submetido a essa força, ele não consegue mais atingir o equilíbrio estático. Um exemplo prático, assim, ó. Você está com a água da descarga lá parada na sua casa. Se você apertar a descarga, vai entrar uma massa, vai ter um peso ali, e de certa forma você vai ter uma força tangencial agindo ali. Então, a hora que começou o movimento na privada da sua casa e foi embora, essa água não vai parar mais. Ela vai para a calha do Rio Paraíba, e o Rio Paraíba vai desaguar lá em Campos dos Goytacazes, lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, se não houver alguma barragem, alguma coisa, essa água não para mais, vai lá para o mar. Então, o exemplo é esse daqui, ó.
Se você tem esse sistema, você aplica uma força, ele vai ter uma deformação elástica. Se você soltar essa força, vai voltar. Por quê? As placas do líquido eles estão coladas uma na outra. Existe a teoria da aderência, que não deixa uma placa descolar da outra, uma placa de água, né? Se vocês fizerem um experimento, pegar uma chapa polida, jogar óleo nela e em cima instalar uma outra chapa com uma manopla, um lugar para segurar, né? Você vai puxar e não vai conseguir separar as duas placas devido à teoria da aderência. Então, quando você aplicar uma força que sobreponha a tensão de cisalhamento, o que vai acontecer? Vai começar a ocorrer o movimento. E daí nunca mais vai atingir aquela configuração de equilíbrio estático. O que é tensão de cisalhamento? Bom, tensão de cisalhamento ela é o coeficiente do modo do componente tangencial da força tangencial aplicado na área. Tá? Então, tensão de cisalhamento é força sobre área. Em outras palavras, tensão de cisalhamento é a força tangencial por unidade de área. Esse exemplo aqui vai dar para entender bem o capítulo 1 e o capítulo 2. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem essa força resultante e vamos decompor essa força resultante em duas forças. A força tangencial e a força normal. Bom, a força tangencial, ela vai dar origem à tensão de cisalhamento. O símbolozinho aí não está legal, tá? Bom, o símbolo da tensão de cisalhamento é um Tzinho, mas assim, tá? Depois eu arrumo aí para vocês. E no sentido vertical, contrária à força normal, você tem quem? Você tem a pressão. Então, capítulo 2, vamos estudar pressão e vamos estudar empuxo. E nesse capítulo, a gente fica com as principais propriedades e com a tensão de cisalhamento. Então, no sistema internacional, a tensão de cisalhamento ela vai ser Newton por metro quadrado.